Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Vamos para mais uma aula, né? Hoje mais um dia, né? Mais uma aula. Então, a nossa primeira aula de artes, né? Hoje é quinta-feira, hoje é dia 13 de agosto de 2020. Então, vamos para a nossa aula de artes, tá? Então, pega lá a apostilinha de artes. Nós tínhamos, terminamos, né, a unidade, agora nós terminamos a unidade 5. Então, lá na unidade 5, acho que ficou pronto, né, ficou uma lá na página 89. Tem uma atividade lá, né? Só porque as outras eram pessoais. Então vamos ver o que era aquela atividade. De acordo com o texto, quais das alternativas a seguir apresentam os tempos na dança e suas variações, né? Lá os tempos das danças. Alto, médio e baixo, lá com o texto que nós tínhamos lido, né? Alto, médio e baixo, samba, jazz e balé, ou muito lento, médio, rápido ou muito rápido. Então, você colocou o xizinho nesse daqui, né? No terceiro. Então, a resposta certa é muito lento, médio, rápido e muito rápido. Né? Que a prof já tinha deixado a dica de onde você encontraria a resposta, né? Tá aqui, ó. Os tempos na dança são lento, médio ou rápido. Ao acelerarmos ou frearmos os movimentos, podemos ter também os tempos muito lento e muito rápido. Ou seja, no total temos 5 possibilidades de experimentação na dança. Então, ali você encontrou essa resposta, né? Então, você colocou o xizinho lá na última. Aí tinha mais uma pergunta lá. Você gosta de danças lentas ou mais rápidas? Com ou sem o acompanhamento de música? Você gosta de danças mais devagar? Você faz ela mais devagar ou mais rápido? Então, era a resposta pessoal, né? Descreva nas linhas a seguir sua experiência mais recente com dança. Explique se o tempo dessa dança era lento, médio ou rápido. Lento quer dizer devagar, né? Se ela era devagar, médio ou rápido. Aí também era uma resposta pessoal. Aí nós terminamos, né, a unidade. Aí então lá estava na página 93 o que você aprendeu nessa unidade 5, né? Então você aprendeu que as pessoas possuem. É que a professora não enxerga bem de óculos, não enxerga bem. Você aprendeu que as pessoas possuem corpos e tempos diferentes que devem ser respeitados, né? Você aprendeu. Na dança, o tempo pode ser lento, médio e rápido, contendo variações. O jogo e a improvisação são possibilidades de criação e experimentação em uma dança. Vocês aprenderam, né, que tem dança que parece que jogo, que é uma dança, né? Chamo a dança da cadeira, né? Aquela dança lá que a professora mandou um vídeo, né? De pau de fita lá, né? Então terminou a unidade lá, então nós vamos iniciar a unidade 6, tá? Iniciando a unidade 6. Cidades, histórias e arte. Então, lá na unidade 1 nós já falamos sobre isso, né? Sobre arte, né? Sobre algumas artes na nossa cidade, artes de rua. Então, vai ser mais ou menos baseado, né? Nós já falamos um pouco sobre isso na unidade 1. Você sabe o que é uma cidade? Você sabe, né? Você já estudou bastante sobre isso, né? Existe diferença entre as cidades que você conhece? E
Então, nós estamos falando sobre essa cidade aqui, ó. Ela é uma cidade histórica, vocês estão vendo? Que nós também vimos na aula de história, né? Uma cidade histórica, olha como que elas são. Ela tem as ruas de pedra, né? É uma cidade bem antiga. E, né, essas casinhas. Então, essa daqui, ela é lá no Casas, no centro histórico da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. É lá em Paraty, né? Alguém já viu, né? Quem nunca passou por lá, viu na TV, né? Sempre, às vezes, passam alguma coisa na TV sobre essas cidades, né? Então, olha aqui, as casas, elas são desse jeito mesmo, ainda hoje, né? É bem antiga, né? É até bonitinho de olhar, né? Tem a igrejinha lá no fundo, né? Bem antiga. Aí aqui as moradias, ó, e a rua de pedra, tudo, né? Então é uma cidade antiga, né? Paraty. Então essa aqui é o centro histórico, né? Aquele que ficou, que tá lá, né? Cuidado, bem, né? Até hoje tá lá bem cuidado, né? Reservado. A cidade onde você mora é uma cidade antiga ou uma cidade nova? Nossa cidade é uma cidade nova, né? Ela tem 40 e poucos anos. Então, ela não é considerada uma cidade antiga. Nossa cidade ainda é considerada uma cidade nova. Como você sabe se ela é antiga ou nova? Até pelos anos, né? De fundação, de emancipação que ela tem, né? E também a gente vê que as construções, né, não são antigas, né? Nem existe construções muito antigas na nossa cidade, né? Porque até quando iniciou, que eles começou, aquelas construções já se transformaram, já viraram outras. Então, mas a gente sabe que a nossa cidade não é uma cidade antiga, né? É uma cidade nova. Você acha que a sua cidade é uma obra de arte? Ou que a sua cidade tem arte? Tem, né? Tem bastante arte nessa cidade, né? Como nós já vimos lá na unidade 1, nossa cidade tem bastante locais, né? Que tem aquelas artes nos murais, né? Que nós temos lá no viaduto. Então, tudo isso daí é artes, né? E nós temos também a nossa artista, né? Nossa artista aqui da cidade, que é a Mari Bueno, né? Que faz artes muito bonita, né? Nos locais, tipo em igrejas, né? Que ela faz uma arte muito bonita. Então, nós temos a nossa cidade, ela tem arte, né? A nossa cidade tem arte, então. Que tipos de arte ou manifestações artísticas você já viu em sua cidade? Tudo isso, né? Tudo que representa a arte, né? Por onde você anda, que você vê uma arte, né? Então, tudo isso representa a arte na nossa cidade. Como a prof já falou, né? Além da artista Mari Bueno, que tem várias obras de artes pela nossa cidade, tem os artistas também, né? Que fazem aquelas artes nos locais, né? Como nós temos nas praças, né? Tem algumas praças que tem umas obras de artes. Então é isso. E outras cidades que você já visitou? E outras cidades que você já visitou tem arte? Você já visitou alguma cidade que tem artes? Que tem algum tipo de artes? Você lembra, né? Tipo, né? Essa daqui, né? Centro histórico lá em Paraty. Ela é uma cidade, né? Além de histórica, ela é artística, né? Tem muita artes por lá. Então é assim.
tá? Então nós vamos falar mais uma vez sobre artes. Ao longo desta unidade, aprenderemos sobre algumas cidades que chamamos de histórica, pois elas preservam a memória e a identidade de um determinado local. Nessas cidades encontramos trabalhos realizados por vários artistas, entre eles arquitetos, escultores, músicos e também pintores. Sabemos que existia um artista muito importante para o Brasil, quando o Brasil ainda era parte do Reino de Portugal. Ele era escultor, se dedicava à arquitetura e fazia projetos de construções de casas e igrejas. Esse artista foi uma personalidade indispensável para as construções de cidades no estado de Minas Gerais, hoje considerada cidade histórica. Então é o Aleijadinho, né? Que é esse, mais lá para frente nós vamos ver, né? Que é esse artista que ainda, né? Quando o Brasil ainda era parte do Reino de Portugal, né? Esse artista muito famoso, né? Então tem algumas construções pelo Brasil que ainda foi obra dele, né? Que nós vamos conhecer. Localização do estado de Minas Gerais. Vamos conhecer esse artista? Então aqui nós temos o mapa, né? Esse é o mapa do Brasil. E lá, né, nós só temos, né? Só tá lá onde está localizado. O mapa está em branco, né? Ele só está lá a localização de Minas Gerais, né? Que é a Minas Gerais localizada no mapa do Brasil. Conheça o artista Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho ou Mestre Aleijadinho. É uma das figuras mais importantes da arte do período colonial brasileiro. Ele foi escultor e arquiteto. Nasceu em 1738, em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. O artista ganhou esse nome devido a uma doença que contraiu quando já era adulto, que o impedia de usar mãos e pernas de maneiras mais usual. Dizem até que no final de sua vida, seus ajudantes tinham que amarrar as ferramentas em sua mão para que ele pudesse criar suas esculturas. Aleijadinho aprendeu o seu ofício com o pai, que foi arquiteto. Então, né, ele aprendeu com o pai, né? Apesar de muitas pessoas ainda terem dúvidas a respeito da origem dessa pintura de Aleijadinho, o teatro que vemos acima é uma das poucas imagens que temos do artista e acredita-se que foi feito depois da sua morte. Então, né, foi uma obra que fizeram, né, para dele, né, como se aqui se fosse a imagem dele, né, uma foto ou uma coisa que alguém pintou sobre o Aleijadinho. Então tá lá, retrato de Aleijadinho feito por Eucrácio Pena, Ventura, Museu de Congonhas. Então esse artista, né, pintou o Aleijadinho, né, então a única coisa que se tem dele, né, que se sabe como ele era, é essa obra de arte que alguém fez dele, né, depois que ele já tinha falecido. Então, um outro artista pintou ele. Aleijadinho fez o desenho inicial para algumas igrejas, como a da imagem a seguir, em São João del Rei, observe. Igreja de São João Francisco de Assis, em São João del Rei, Minas Gerais. Uma igreja lá, então, que foi feita, né, que o desenho, né, que ele desenha, como um arquiteto, né, ele fez esse desenho desta igreja. No entanto, seus trabalhos mais famosos foram esculturas, como a série dos 12 profetas, feita para o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos,
na cidade de Congonhas, também no interior de Minas Gerais. Desde 1985, essas estátuas, assim como toda a área do santuário, são consideradas pela Unesco Patrimônio Cultural Mundial, e que é grande honra para o Brasil, e mostra como as obras de Aleijadinho são importantes, veja a seguir. Então, né, com certeza, né, então ela é considerada pela Unesco, pela Unesco, ela também é considerada como patrimônio cultural mundial, né, porque e é uma obra, né, de Aleijadinho, então é muito importante mesmo para o nosso país, né, porque ele foi importante, né. Então ele deixou algumas obras de arte. Imagem aproximada de um dos 12 profetas de Aleijadinho. Então isso aqui era uma obra de arte, né? Uma estátua que ele fez também. Visão geral do Santuário do Senhor Bonfim de Jesus Matozinhos. Aqui já é outra, ó. Ele que arquitetou também, né? Então é muito antiga, né? Foi arquitetado por ele. As obras de Mestre Aleijadinho, com esse conjunto de esculturas, além de retábulos, altares e oratórios, ilustram muito bem outra época e outra realidade do país. O artista mineiro deixou a maioria de seus trabalhos em cidades do interior do estado de Minas Gerais, como Congonhas e Ouro Preto, onde ele nasceu. Então, a maior obra que ele deixou está lá em Minas Gerais, né? Que foi lá onde ele nasceu e viveu, né? Então, lá ele também deixou suas obras. As palavras e o texto. Oratório. Pequeno espaço destinado às orações dos fiéis da igreja, né? Da igreja católica. Então, o que quer dizer a palavra oratório. Retábulo, a área decorativa que fica atrás do altar de uma igreja católica, né? Porque ali também está, ó, as obras de Mestre Aleijadinho, como esse conjunto de escultura, além de retábulos, altares e oratórios. Então, retábulo, né, é uma área decorativa que fica atrás do altar. E oratório, né, pequeno espaço destinado às orações. Essa cidade, além de São João del Rei, Caeté, Mariana, Sabará e várias outras, ainda hoje preservam muitas casas, igrejas, esculturas e até mesmo ruas estreitas da mesma forma em que eram séculos atrás. Lá em Minas Gerais também, então há muitas cidades históricas lá, né? Do jeito que ela permaneceu da mesma forma que eram há séculos atrás. Então lá também tem muitas cidades históricas. Você sabe o que significa a palavra preservar? Muitas pessoas usam esse termo quando falam sobre cidades, prédios, casas e objetos antigos. Por exemplo, quando se fala sobre as obras e igrejas desenhadas por Aleijadinho, preservar pode significar, entre outras coisas, salvar, conservar, defender-se de algum mal, ou até mesmo não destruir. Preservar parece uma ação muito bonita, mas também pode parecer algo muito difícil, não é mesmo? Como podemos salvar uma pracinha antiga de ficar destruída ou mesmo suja, por exemplo? Uma menina chamada Nádia Sparks, de 13 anos, que mora na cidade inglesa de Northoff, decidiu agir. Ela começou a recolher todo o lixo que encontrava no trajeto entre sua casa e sua escola, percurso que ela fazia de bicicleta. Logo as pessoas começaram a notar todo esse trabalho e esforço. Ela ficou bastante conhecida por isso, não somente em sua cidade, mas em vários outros lugares do mundo, assim como nas redes sociais, da internet, em que já tem mais de 4.000 seguidores.
Com isso, Nádia lançou a própria linha de roupas e acessórios da internet, cujo dinheiro da venda vai para a compra de garrafas d'água reutilizáveis para os seus colegas da escola. O que Nádia fez, ainda está fazendo, é parte do significado de preservar. Que tal agirmos da mesma forma a respeito do lixo que vemos no nosso caminho? Será que podemos deixar o nosso trajeto mais bonito e limpo? É o pátio da nossa escola, é a nossa própria sala de aula. Então ele já está falando, né, que para preservar, né, é difícil, mas já começa aí, né, para você preservar, recolhendo os lixos, né, que você encontra pelo caminho, né, que nem essa Nádia, né, ela resolveu fazer isso, e, né, na escola, no pátio da escola, na sala de aula, então já é preservar limpo, né? Então, se você recolher o lixo, né, já é como preservar um ambiente limpo. Aí daí você vai aprendendo a preservar, né, sempre, porque para preservar um patrimônio histórico não é fácil, né? Tem que estar sempre, né, cuidando para não deixar sujeira, porque senão, né? Então, por isso que para a gente preservar alguma coisa já começa aí, né? Na limpeza, desde da escola, da nossa casa, na rua onde nós andamos, né? Além de não jogar, se a gente poder recolher algum lixo, né? Se todos fizessem isso, as cidades eram mais limpas, né? Mais preservadas. Tá bom? Então é isso, tá? É nossa aula de artes. Aí daqui a pouco nós temos português.